A tela do computador tá aparecendo para vocês aí? A minha? Tá, Sim, professor. Tá, então tá ok. Então vamos lá, né? Então, pessoal, é essa ideia que a gente tem aqui do desvio padrão. Deu para vocês compreenderem? Alguém tem uma dúvida? Uma outra situação aqui, pessoal, desse comportamento do desvio padrão. Se a gente for pegar, por exemplo, esse desvio, né? Aqui, ó, cada valor e a sua diferença em relação à média. Se nós pegarmos aqui, fizermos também um gráfico, nós vamos ter esse comportamento, olha. Só ajeitar aqui, peraí, um instantinho. Para que a gente possa ter a melhor ideia dessa variância de desvio padrão, né? Esse xi menos a média, ele também pode ser aqui, ó, feito diretamente nos dados brutos. Então, cada valor, né, dos dados brutos menos a média que nós calculamos, que foi 64,56. E aí essas diferenças só fixar aqui a média. Né? Então isso aqui tem os valores de desvio médio, né, em relação aí a média. Então, se a gente pegar aqui esses valores e projetar aqui num gráfico, gráfico de dispersão, ó, também dá uma melhor visualização. Desse desvio, né? Então vamos lá. Se nós passarmos aqui também uma reta da média aqui, ó, adicionar uma linha de tendência. Na verdade, aqui a gente tem que olhar agora para o eixo central, ok? Então, olha, bem aqui no ponto zero, ele na verdade é o centro da distribuição desses dados. Mas de cada ponto, ó, nós temos os desvios, né, negativos e os desvios acima. Então, por exemplo, de 0 a 33 nós temos o desvio máximo, né, positivo. Mas também nós vamos ter desvios negativos aí, ó, até próximo de 33 também. Porque nós temos todos esses desvios de cada valor, né, da distribuição de dados em relação à média. Então, esses valores de 0 a menos 33 aqui próximo e de 0 a 33 próximo aqui, mostra exatamente os valores desses desvios. E a soma desses desvios aqui é a variância, né? Pode-se dizer, olha, que essa reta aqui, que esse gráfico de pontos é a representatividade da variância de notas, desde uma variância negativa, né, aqueles que tiram notas mais baixas em relação à média, e também daqueles que tiram notas mais altas em relação à média. Então você tem soma de valores negativos e positivos, e todas essas distâncias até, né, a média, a soma delas é a variância, ok?
Por isso que ela tem que ser elevada ao quadrado, porque se eu fizer a soma simplesmente vai dar zero, porque é complementar aqui, né? É a parte negativa com a parte positiva, então fazendo a soma disso dá zero. Então é por isso que a gente tem que entender a ideia, por isso que a variância ela eleva essa diferença ao quadrado, né? Como nós vimos aqui, justamente para eliminar esse problema do valor negativo. E também esses pontos aqui, né? A gente pode também visualizar aqui no gráfico de dispersão que nós vimos, né? Então nós temos aqui esse comportamento dos pontos e a média distância. Então esse desvio padrão que nós calculamos, nós finalizamos a aula anterior, exatamente ele vai te dar uma ideia do limite, né? Que circunda a média. Então a média desses alunos, desses 50 alunos, essa nota de 50 alunos, provavelmente estará entre o valor 48,09 e 81. E lá mais na frente, quando a gente for passar por uma parte mais avançada da estatística, com intervalos, né, de confiança e pontos, né, estimação por ponto e estimação por intervalo, a gente vai ter condições de estimar com quantos por cento de confiança que a média vai estar dentro de um determinado intervalo, né? Então aqui no momento a gente só está calculando o desvio padrão para dados não agrupados e agrupados, mas lá na frente a gente vai ter ideia de com quantos por cento, né, a média se situa dentro de um intervalo. E aí isso vai nos remeter àquela ideia lá também que nós temos, né, das pesquisas eleitorais, a proporção de votos estimada para determinado candidato, né, mas também tem um erro aí, né, de 2 para mais e 2 para menos. É dentro dessa ideia que a gente trabalha utilizando desvio padrão e a variância. Na verdade a variância ela vai ser um ponto inicial para tu calcular o desvio padrão. A gente vai trabalhar muito mesmo com o desvio padrão para fazer essas estimativas por intervalo mais lá na frente, ok? Então alguém tem dúvida? Então a gente tem que ter essa ideia aí de quando nós estivermos trabalhando com a variância e desvio padrão, ok? Agora nós vamos calcular a variância desvio padrão para dados agrupados. Variância e desvio padrão para dados agrupados. Deixa eu só mostrar uma ideia aqui rapidinho para vocês também. Na verdade nós estamos construindo em cima desses valores aqui, ó. Deixa eu pegar os dados brutos. Vou levar para cá, para onde nós estávamos fazendo. Vou jogar bem aqui em cima. Ok. Quando a gente joga aqui em cima os dados brutos, comportamento aqui, seria um gráfico de dispersão. Olha, outra ideia que a gente tem aqui da variância e do desvio padrão. Olha, então cada ponto lá, né? Aqui a gente está vendo nesse gráfico aqui, a gente está vendo as diferenças de uma forma ordenada, da menor para a maior. Mas aqui a gente vê de forma, ó, as diferenças nos dados brutos. Então fica essa nuvem de pontos espalhadas, né? Onde você consegue enxergar agora, olha, a maior diferença, né, em relação à média
positiva foi lá, ó, próximo de 33, ó. OK? 42, 33, né? 33, 44, 33 aí, ó. E a diferença, a maior diferença negativa, ó, foi lá, ó, 31,56, ó, né? Então é essa ideia que a gente tem que ter do que é, né? Essa dispersão dos dados. Então são essas diferenças. E a soma de todas essas diferenças, olha, desse ponto em relação aqui de 0 para menos 4 próximo, essa outra diferença negativa, tem mais diferença positiva. Então a soma de tudo isso aqui é a variância, tá? Então a variância é a diferença de cada um desses pontos em relação à média, tanto negativas abaixo e positivas. Então essa que é a ideia de dispersão, que a gente vai trabalhar muito com isso aí, ok? Então é essa a ideia que a gente tem aí que ter dessas dispersões aí, do que está acontecendo aí em torno desses valores, tá? Da média, ok? E também aqui dá outra ideia, olha. Aqui a gente tem outra ideia, ó, desse comportamento, ó. Quando a gente tem os dados ordenados, ó, agora a gente tem como é esse comportamento dos pontos, olha. A primeira observação, né, um valor aqui, né? Então veja que a média, ó, é essa linha aqui de tendência, ó, que passa entre os pontos. Então a distância de cada um desses pontos em relação à média é o desvio, é cada uma das diferenças pequenas. E a soma dessas distâncias é a variância. Ah, mas aí eu não tenho, por exemplo, né, uma ideia do que seja essa variância. Eu só sei que é a variabilidade entre notas negativas, né, na diferença da menor nota em relação à média e da maior em relação à média. E depois a gente dá um desvio padrão. É como se tivesse uma reta também que passasse paralelamente acima e abaixo aqui, ó, que é o que faz esse desvio padrão. Então você vai ter pontos aí que podem se situar acima, mas também outros que podem se situar abaixo. Mas o desvio padrão te dá um limite de variação que seria na verdade ali o esperado para essa média, tá? Então a média ela vai situar, então poderia situar mesmo próximo aqui, ó, uma reta abaixo e uma reta acima, que é justamente a diferença, né, desse 16,63 para mais e para menos. Então esse desvio padrão sendo usado para construir intervalo de confiança. Então a média vai se situar dentro desse limite. Ok, então vamos lá. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? E aí nós vamos agora para o caso de dados agrupados, tá bom? Então aqui foi o cálculo da variância, considerando dados não agrupados, no caso o rol. E agora nós vamos para o caso de dados agrupados, que é, né, dados é a distribuição de frequências, ok? Por intervalos de classes. Vamos lá. E aí ela vai trabalhar no mesmo sentido da de não agrupados, mas só que com uma diferença. A variância amostral, ok? Nós temos a variância amostral para dados agrupados, ou seja, distribuição de frequências por intervalos de classes.
E aí só que ela vai ter que sofrer agora uma ponderação de quem? Das frequências absolutas simples de cada classe. Então a única diferença é essa, que vai sofrer as ponderações das frequências de cada classe. Só que aqui essa variação já não é mais de 1 até n, porque nós não estaremos trabalhando com o rol, mas agora com as classes. Então esse 1 vai variar da primeira classe até a última classe K. No nosso exemplo, o número de classes aqui é 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 classes. Então agora esse 1 varia de 1 a K, que é o número de classes. E o n-1 continua sendo lá, né, o valor de dados, né, o número de elementos da distribuição de frequências. E aí esse i agora, né, varia de 1, 2, 3 até um valor K, que é o número de classes. Então temos aqui, né, a distribuição de frequências por intervalos de classes ou dados agrupados. Então a variância agora sofre a ponderação das frequências absolutas simples, e esse i varia de 1 até K, que é o número de classes. E aí depois nós temos o desvio padrão ou a variância populacional. Mesma coisa, né? Sofreria aí a ponderação das frequências sendo que essas frequências, né, variam de 1 até um valor K. E variando de 1 a K. Ok. E a mesma coisa a gente vai pegando agora aqui, ó. É a média amostral, a média popular. Esse raciocínio aqui continua o mesmo, né? Nós vamos também na sequência. Média amostral, média populacional, desvio padrão sigma. Aqui então a gente tem que considerar sempre a ponderação das frequências de cada classe. Aqui no caso do desvio padrão populacional, esse i varia de 1 agora até K. E aí a mesma coisa, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Você não vai precisar calcular todo esse termo aqui dentro do radicando, né? Dentro do radical aí, da raiz quadrada, para calcular desvio padrão. Não, pega o resultado logo que você achou da variância e tira a raiz quadrada. E aí a mesma coisa aqui também do desvio padrão amostral. Multiplica agora sofrendo a ponderação de cada uma das classes FI. Agora esse I varia de 1, não mais ao tamanho da amostra, mas agora ao valor de classes. E aí você tem o mesmo raciocínio. O desvio padrão não calcula ainda, não perde tempo mais calculando todos esses termos para depois tirar a raiz quadrada. Já tira logo a raiz quadrada e você tem a variância. Ok? Então fica esse entendimento agora aqui para dados agrupados na distribuição de frequências por intervalo de classe. Então a mesma coisa, agora bora calcular. Então aqui, olha. Vou jogar mais aqui para o lado. E agora vamos calcular a variância populacional.
a variância populacional, mas eu tenho que pegar a média populacional, né? Média populacional. Então vamos lá. Então, qual foi o valor da média que nós calculamos para essa distribuição de frequências, né? Na aula passada. Então esse valor de média que nós calculamos foi média para dados agrupados. Só pegar aqui onde foi que nós calculamos. Aqui, ó, 66,2, tá? Nós já calculamos a média para dados agrupados na aula passada, em aulas passadas, tá bom? Média foi 66,2 para dados agrupados. Então, vamos colocar ela bem aqui, ó, 66,2. E aí nós vamos calcular então agora a variância. E aí você tem que calcular esses termos agora, já que você está trabalhando com a tabela de distribuição de frequência. Você vai continuar aqui. Algumas colunas nessa tabela de distribuição de frequências agora. Então você vai ter que calcular o termo xi menos a média depois você vai ter que calcular o termo xi menos a média ao quadrado. E depois você vai ter que calcular o termo xi menos a média ao quadrado vezes cada termo fi. Ok? Então você vai precisar desses termos. Então vamos lá. Então esse xi menos a média é igual. E o que é esse xi aqui? É o ponto médio, tá? Que nós havíamos calculado na aula passada. O ponto médio menos a média, que é 66,2. Vamos fixá-la aqui, ó. Vai ser sempre esse valor 66,2. E aí você só arrasta aqui até o final, ele calcula esses desvios para todas as frequências, né? Para todas as classes. Ok? Xi menos a média. Só lembrando que não foi 66,2, né? Qual foi para essa tabela que nós fizemos aqui? Deixa só eu voltar aqui, peraí. Esse 66,2 foi para essa tabela aqui em cima. Vamos ver quanto foi para essa outra tabela que está aqui. Quanto foi a média?
Eu não lembro se a gente calculou para essa daqui. A gente está fazendo essa daqui, então pegar qual é a média para essa daqui. Vamos calcular rapidamente qual foi a média que nós teríamos nessa situação aqui. Então aqui seria a média, seria esse ponto médio vezes a frequência mais esse ponto médio vezes a frequência mais o ponto médio da terceira classe vezes a frequência absoluta mais ponto médio da quarta vezes a frequência absoluta mais ponto médio da quinta vezes a frequência absoluta dela mais o ponto médio da sexta vezes a frequência da sexta mais o ponto médio da sétima classe vezes a frequência dela. Fecha e divide por 50. Então 47,16, tá? Então vamos só consertar aqui igual esse valor 47, então essa é a média para essa tabela aqui, tá? Estaria errado pegar daquela outra. Então aqui ele vai ter que corrigir, vai fazendo a diferença de cada ponto médio em relação a essa média 47. Agora tá certo. E aí a gente vai agora pegar cada um desses valores aqui, né, e elevar ao quadrado. Ok, faz isso até a sétima classe. E agora você tem todos os elementos xi menos a média elevando ao quadrado. Só que tem que sofrer o que? A ponderação de cada frequência. Então esse valor xi menos a média ao quadrado, você tem que multiplicar por cada uma das frequências. E aí você vem, né, fazendo aqui para todos. Pronto. Agora quando você soma aqui embaixo, você tem aqui o que te pede nessa parte aqui em cima da variância para dados agrupados. Ok? Esse termo aqui em cima, né? Se é a variância populacional, xi menos a média ao quadrado vezes fi. Quando você pega aquela soma lá embaixo, você já está pegando todo esse termo aqui do numerador. E agora basta dividir por n, né? Então, a variância populacional para dados agrupados, nesse caso aí, é igual a essa variância lá em cima, dividido por n, que é 50. Pronto, então tá aí a variância, olha, 55 dividido por 55,49. Essa é a variância de notas, olha, na distribuição de frequências, ok? Então, como ela é mais consolidada, veja bem que ela é menor, né, que a variância para dados não agrupados. Então, a variância para dados agrupados aqui, ó, 55,49. E como seria o desvio padrão? O desvio padrão basta fazer a raiz, né? A raiz quadrada. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então 7,44. Ok? Então essa é a variabilidade aí, ó, padrão em relação à média, né? A nossa média para essas notas nessa distribuição de frequências é de 47,16 e o desvio padrão é 7. Então isso significa que nós temos aí um limite, ó, um limite inferior, né? Considerando esse desvio padrão, temos a própria média, né?
a média. E depois temos um limite superior. Então olha só, então a média é esse valor que nós achamos de nota 47,16. Qual é o limite superior? É igual a média mais o desvio padrão, 7,45 aí a 2 decimais. Então vai para 54. E o limite inferior seria a média menos o desvio padrão. Então a tua média certamente aí, ó, ela é um valor que se situa entre 39,7 e 54,6, né? Então é isso que nós temos aí no cálculo da variância. E se fosse agora a variância amostral, né? E o desvio padrão amostral. Se fosse a variância amostral, você jogaria para cá. Então vamos zerar aqui esses valores. Variância amostral. A diferença da relação a variância amostral é que a gente não tem aqui a divisão do termo n, mas agora n-1. E aí volta aquela situação. No caso agora de ela ser uma variância amostral, então seria uma situação onde você queria estimar a nota da escola e usasse a turma como uma amostra, ok? Então eu não estou olhando mais para a turma, eu estou olhando para a escola. E essa turma seria uma amostra da escola. Então aí eu utilizaria a variância amostral. Obviamente que mais lá na frente a gente vai ver lá em técnicas de amostragem que se eu quero fazer a estimativa, né, da média, da variância de uma população, né, e vamos supor que a população fosse uma escola, eu não poderia usar somente, né, os valores ou os elementos lá de uma turma, que senão seria uma média ou uma variância viciada, viesada. Mas aqui a gente está falando só para termos de exemplo, né, como é a aplicação de uma variância populacional e uma variância amostral. Então nesse caso aqui a gente vai considerar um caso mais assim, na verdade, pouco rigoroso, né, de técnicas de amostragem, que você querer estimar a variância de uma escola em termos de nota e utilizando somente uma turma, né, totalmente viesado. Não, teria que pegar um pouco de alunos de uma turma, de outra turma, e quantas turmas tivessem naquela escola. Então a gente vai fazer uma forçação de barra aqui, considerar uma turma para representar, né, a amostra de uma população que seria a escola. Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente viu que no caso aqui a variância... Opa! Eu tenho uma certezazinha que vai ter aula agora de direitos humanos. Não, a gente já está finalizando, tá bom? É, porque começa 4h30 a aula dele. Não, já está finalizando aqui, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, como seria aqui nessa situação o cálculo da variância amostral? Eu pego a variância que nós calculamos esse termo aqui, né? E agora eu vou dividir por quanto? Por n-1, mas n-1 é 50 menos 1, ok? n-1, 50 menos 1. Então a nossa variância já seria 56. E o desvio padrão, só fazer a raiz quadrada dessa variância. Pronto, 7,53. Então a mesma coisa, tá? Nós teríamos aqui um limite superior e inferior para trazer como intervalo para essa média, ok? Então seria aqui, na verdade, agora 56
seria a média, né? 47,2 menos o desvio padrão 7,53. Aqui a própria média. E no outro lado nós temos a média mais o desvio padrão acima. Pronto, então essa média está entre 39,64 e 54,69 em notas, né? As notas variam em média de 39 a 54. Então essa é a interpretação. Então tá aqui, né? Então a gente pode olhar essa ideia do desvio padrão aqui exatamente, ó. Então tem uma média que tá 47,17, né? Bem aqui dentro, né? E tá variando de um intervalo que pega lá na classe, né? Na segunda classe e vai até próximo da 54,6 da sexta classe, ok? Então seria o desvio padrão considerando a massa de dados, né? Então é isso que a gente tem aí nessa parte, tá bom? Só para finalizar, pessoal, o que a gente poderia estar vendo aqui, ó, com esse resultado? Se nós pegássemos aqui essa distribuição de frequências, com esses valores que a gente pegou de média, então o gráfico nos estaria dizendo exatamente isso aqui, ó. Ok? Só zerar aqui. Botar a série de dados. Zerar. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho uma média, ok? Que está aqui, olha, 47,2, mais ou menos nesse centro aqui. E a massa desses dados vão até uma parte dela, ó, até mais ou menos por aqui à direita, né? Nos 54,6 e abaixo 39,7. Então vê que é o ponto aqui que é onde tem mais a concentração dos dados. Então a tua média, ela está dentro desse intervalo. Com certeza ela vai estar dentro desse intervalo. Então você tem uma média aí que está situada dentro desse limite inferior de 39,7 a 54,6. E como que você calcula isso? Pelo desvio padrão. Então você calculou a variância e o desvio padrão, mas no cálculo, para você ter a ideia do limite intervalar da média, é o desvio padrão que é usado. Ok, pessoal? Por hoje é só. Alguém tem dúvida? Ok, pessoal? Ok, professor. Então tá. Ficou atividade aí, né? Pra semana que vem? Sim, professor. Então tá bom. Vocês me entreguem na semana que vem. E por hoje é só. Qualquer dúvida aí é só nos chamar no zap, tá bom? Então a aula por hoje é só. Fechamos a parte de variância e desvio padrão. Boa tarde. Boa tarde, professor. Ok, boa tarde.